Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais um webinário proposto pelo Comitê Estadual de Saúde do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ, nossa representação na Paraíba. E eu e o doutor Gustavo estamos à frente na coordenação desse comitê estadual, eu pela Justiça Estadual, o doutor Gustavo pela Justiça Federal. E a gente está numa etapa importante para a Paraíba, que é a implantação do NATJUS, o Núcleo de Apoio Técnico. E aí, quando o comitê propôs a Escola da Magistratura, né, da Paraíba, essa realização de webinários para tratar do tema, houve uma receptividade muito boa pela escola, então eu agradeço a escola, na pessoa do desembargador Ricardo Vital de Almeida, pelo acolhimento da ideia, pelo espaço, pelo suporte técnico. Agradeço a todos os servidores na pessoa de Rodrigo, que está aqui como nosso suporte. E então, declaro iniciados os nossos trabalhos, agradecendo também a todos os colegas, companheiros do Comitê Estadual, que eu estou vendo aqui como participantes, e a todos que fazem parte do Poder Judiciário e da sociedade em geral, né, por terem acolhido essa nossa proposta de conversarmos um pouco sobre o sistema ENAT-JUS e sobre as notas técnicas e a importância delas nas demandas. Então, feita essa abertura inicial, eu passo ao doutor Gustavo a palavra e desejando a todos uma manhã de muito diálogo e reflexão. Bom dia a todos os presentes que nos assistem. Eu queria saudar todos, né, na pessoa da colega doutora Silmere, que coordena tão bem esse nosso comitê. Minhas palavras vão ser poucas, né, tentando ser muito objetivo, porque eu também quero ouvir os membros do NATJUS, enfim, sobre o funcionamento. Então, vou tentar ser muito breve. E até porque o meu tema, ele se impõe por si só, né? Eu fiquei incumbido de falar sobre a importância do NATJUS para a decisão judicial. É, essa importância já vem sendo reverberada, vem sendo reafirmada há muito tempo, e eu poderia até ousar dizer que um dos grandes fundamentos da existência do próprio comitê, aliás, está dito isso na resolução do CNJ, que era contribuir para a formação do NATJUS. Então, a própria existência do NATJUS e, consequentemente, das suas notas técnicas, significam, representam a própria razão de ser, uma das, né, do Comitê de Saúde. Então, minha fala também é muito breve nesse sentido, porque o tema se impõe por si só. De todo modo, eu gostaria de contextualizar a, a atuação do NATJUS, é, relembrando o problema que é enfrentado nas demandas judiciais, né? Nós temos há muito tempo um, um processo de crescente litigiosidade da saúde, né? Então, há uma abertura do acesso à justiça e, mais acentuadamente ainda, do acesso à justiça de demandas em busca de medicamentos e tratamentos médicos. Esse é um fator. Um outro fator que contribui para esse problema é a insuficiência do modelo jurisdicional típico, né? O modelo jurisdicional típico de perde e ganha, em que uma parte ganha e uma parte perde. Na demanda de saúde, esse modelo ele é tornado mais complexo, porque não necessariamente, aliás, não estamos diante de um sistema de perde e ganha. Não é a parte que está litigando contra o Estado. E falamos isso já em outros webinários. É, é uma demanda que é de todos contra todos, né? Porque é a saúde que está em jogo e a saúde interessa a toda a sociedade. Então, esse modelo de ganha-perde, o modelo de litígio, ele tende a não contribuir para o equacionamento, para a solução do problema. Daí porque, mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça tem, inclusive, estimulado as soluções autocompositivas, né, a formação do Sejusc Saúde, para tentar, no diálogo, encontrar uma solução que muitas vezes não é obtida através do uso da força do Estado na decisão judicial. Então, a partir desses problemas, dessa contextualização que embasa esse problema,
é que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, especialmente a partir da audiência pública número 4, né, passou a analisar e refletir de forma mais intensa sobre essas perspectivas, né? Então, passando a ouvir os atores envolvidos com a judicialização de saúde, também tratou a definição de diversas iniciativas institucionais para o enfrentamento do problema, como a Lei 12.401, a própria atuação do CONITEC, o enfrentamento do tratamento de doenças raras, e aí temos a, a ideia de criação do NATJUS, né? Também o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um conjunto de orientações iniciais lá na STA 175 e posteriormente em vários julgados, e o mais recente deles é o julgamento do tema 1234, né, que já estabeleceu também balizas importantes, embora ainda não definitivas, e balizas, é bem verdade, mais do ponto de vista formal, né, sobre as responsabilidades, mas não sobre o mérito, né, a concessão em si do medicamento ou tratamento médico. E um último ponto nessa escalada de busca de enfrentamento do problema, nós temos a criação do Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a recomendação inicial lá, 31 de 2010, resoluções 107 de 2010, 238 de 2016 e a 388 de 2021. Então, isso para deixar claro que o problema vem preocupando o Poder Judiciário, a sociedade, e o trabalho vem sendo desenvolvido no sentido de tentar encontrar uma solução ou se pensar de forma mais coletiva no enfrentamento desse problema. Especificamente na esfera judicial, o NATJUS tem um problema fundamental. Então, o que falei agora foi do ponto de vista institucional, sobre a criação do NATJUS, o contexto de criação do NATJUS, mas importante destacar que o NATJUS tem um papel fundamental na solução individual de cada processo, né, em termos práticos, observando. E qual o problema do processo judicial e que se revela fundamental a contribuição do NATJUS? É que nós temos a situação muito complexa no momento do enfrentamento judicial. Primeiro, em razão da urgência das situações judicializadas, né? Nós temos o juiz, ao receber um processo, ele recebe um processo normalmente baseado em prescrições e laudos médicos, sempre no limite da urgência. Então, o juiz, o julgador, ele se sente premido, pressionado por aquela urgência que o profissional médico estabelece no laudo, na prescrição médica, assinalando muitas vezes um prazo curtíssimo de necessidade do tratamento ou do medicamento, sob pena de ineficácia em razão de problemas irreversíveis ao autor, né? Então, esse é um primeiro problema, é a urgência da situação judicializada, quase sempre presente. Um segundo problema que se junta a esse primeiro que eu acabei de falar, é o conhecimento técnico científico limitado dos magistrados, né? Então, nós magistrados não temos formação médica, pelo menos ainda não temos, né? Talvez há quem a doutrina estrangeira que sustenta, por exemplo, a necessidade de o juiz ter uma formação multidisciplinar. Aliás, isso já é exigido do magistrado, mas ao ponto dele ter conhecimentos mínimos para poder avaliar informações técnicas nas mais diversas áreas, né? É, Isso é muito complexo e não é o objeto deste webinário discutir essa formação dos magistrados, mas há quem sustente isso. O fato é que talvez o magistrado não tenha condições, né, de ter essa formação, obviamente, especialmente pelo universo do conhecimento a que ele se submete, né, das demandas que são submetidas ao magistrado, mas um fato, e esse é um dado importante, é que o juiz não pode ser mais, eu fiz uma analogia aqui,
uma comparação, o juiz boca da perícia, né? Como nós tínhamos antigamente o juiz boca da lei, que ele apenas reproduzia a lei sem interpretar a lei, então ele apenas era um autômato aplicador do que dispunha literalmente a lei. O juiz também não pode ser mais um juiz boca da perícia ou boca de perícia, nesse sentido, fazendo essa célebre expressão jurídica, né? Então, o juiz não pode se limitar mais a reproduzir o laudo. Quem julga o laudo pericial, ou, enfim, a nota técnica, quem julga é o juiz, né? E, para isso, ele tem que ter conhecimento, ele tem que entender o que está, as conclusões técnicas. Daí porque é tão importante o afinamento, a harmonização da linguagem. Que, repito, o juiz não pode reproduzir o laudo como se julgamento fosse. Quem julga é o juiz. E o laudo, a informação técnica, o laudo pericial ou a nota técnica do NATJUIZ é um componente da tomada de decisão, que deve ser avaliado pelo juiz, e não apenas reproduzido. Então, esse é um outro ponto que deve ser observado nessa problemática. E, por fim, ainda não que se esgotem nessas três observações, mas pensei com três observações importantes. Um último dado nessa sopa de problemas do enfrentamento da demanda de saúde é a desconstrução do dogma da infalibilidade dos laudos médicos, né? Então, durante muito tempo, e a pandemia veio contribuir para esse certo questionamento, mas durante muito tempo, um laudo médico, uma prescrição médica, era algo, talvez não vou dizer indiscutível, mas era muito sólido, né? Mas hoje a gente tem percebido a multiplicidade de posições científicas sobre determinado ponto, né? Sobre determinado enfrentamento. Então, essa desconstrução do dogma tem muito a ver com o papel do NATJUIZ, né? Eu até tinha anotado aqui para falar um pouco sobre Karl Popper, Thomas Kuhn, que em ambientes talvez diversos, mas desconstruíram o caráter absoluto da ciência e progrediram para descortinar requisitos para a aceitação da cientificidade de determinada teoria, né? No nosso caso, puxando essas ideias para as demandas de saúde, pode-se concluir que essas ideias trataram de relativizar a ciência e da necessidade de quebra de paradigma para considerar a validade da evolução científica. Ou seja, é toda a evolução científica com um medicamento mais moderno que deve ser admitido para ser fornecido pelo sistema de saúde pública ou de saúde suplementar, né? Então, o NATJUIZ tem esse papel também importante, que é se deter na análise das constantes indicações de inovações de tratamentos médicos, né? Em que medida isso pode ser adequado à solução desses problemas. Bom, o NATJUIZ, enquanto órgão, ele está previsto no artigo 2º, inciso 2º da Resolução 388 de 2021, que estabelece aos comitês de saúde o papel de auxiliar os tribunais na criação dos NATJUIZ, e define sua composição, que devem ser constituídos por profissionais de saúde responsáveis por elaborar notas técnicas baseadas em evidências científicas de eficácia, acurácia, efetividade e segurança. Então, aí estão os pilares, né, das notas técnicas do NATJUIZ. Tivemos também o provimento número 84 de 2019, que dispõe sobre o uso e funcionamento do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas, e aí vai ser melhor aprofundado pelos colegas. Interessante é que a natureza da nota técnica emitida pelo NATJUIZ, ela se assemelha, em certa medida, se fôssemos buscar algum referencial na legislação processual, ao que está previsto no artigo 464, parágrafo 2º a 4º do Código de Processo Civil. Se assemelha um pouco à prova técnica simplificada, em que o juiz pode ouvir um especialista da matéria. Embora, no caso do Código de Processo Civil, essa prova técnica simplificada ela seja utilizada em casos de menor complexidade. Mas é o que penso que mais se aproxima
na previsão do Código de Processo Civil. Me parece que as notas técnicas do NATJUS, elas são uma excelente alternativa à perícia judicial. É claro que a nota técnica da NATJUS não substitui nem elimina a necessidade, dependendo do caso, de uma perícia judicial, né? O que acontece, entretanto, é que o tempo da perícia e as formalidades dessa perícia, em geral, não se adequam às urgências das demandas de saúde, né? Porque há todo um, as formalidades, né? De contraditório, de prazos, de assistente técnico, né? E esses elementos muitas vezes não se compactuam, não se adequam, não conseguem encontrar o mesmo tempo da urgência do processo. Então, a nota técnica tem essa função de ser mais rápida, conforme vai ser indicado mais adiante. Além de ser mais rápida, ela é mais objetiva, porque ela não trata, assim, muitas vezes, exatamente, não é uma perícia, né? O autor não é analisado, é feita uma análise da, é, do tratamento médico solicitado à luz da enfermidade de que é portador o autor, conforme descrito na inicial. Então, é um instrumento importantíssimo para o enfrentamento célere desse problema. Vou passar um pouco mais rápido, porque o meu tempo está finalizando. Eu havia pensado aqui todos os enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde que emprestam relevância à atuação do NATJUS. Em todos eles apontam para a relevância, como eu já disse, do NATJUS e para a quase imprescindibilidade das notas técnicas emitidas pelo NATJUS. De modo que eu não me surpreenderia se a jurisprudência, a partir dos enunciados e da construção permanente de julgados, estão me ouvindo? Estamos sim, voltou. Tá, tinha travado, eu acredito. Eu não sei onde é que eu parei, como é que eu fiquei falando aqui sozinho. Bom, mas é, onde- alguém pode me dizer só onde eu parei, onde parou de... Estão me ouvindo? Estamos Da, sim, Gustavo. da Pois não. possibilidade de jurisprudência, né? Ah, sim. Jurisprudência. Pois não. Então, nós temos, obrigado, diversos enunciados, eu tive um problema de conexão, diversos enunciados nesse sentido da imprescindibilidade, né, recomendando aos pareceres, as notas técnicas do NATJUS. Então, o enunciado número 18, que recomenda a emissão de nota técnica para apreciação de liminares, o 83 também, que diz que essa iniciativa pode ser de ofício ao requerimento da parte, o 103, que já sinaliza que, havendo recomendação do CONITEC pela não incorporação, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do NATJUS, ou substituto que aponte a evidência científica, né? O 107, que diz que a consulta ao NATJUS pode ser determinada em processo em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau de recurso, não necessitando baixar os autos. O 109, que estabelece requisitos dentre os requisitos para tratamento médico não previsto no rol da ANS, a oitiva do NATJUS, né?
E para viabilizar essa atuação do NATJUS, nós temos também o enunciado 19, o 32 e o 51, que exigem que a parte traga aos autos, já com a inicial, elementos robustos, detalhados da enfermidade da qual é portadora, para que o NATJUS, justamente para que o NATJUS e a própria perícia futuramente possa analisar a situação do autor. Caminhando, então, para o final, eu verifiquei a jurisprudência. A jurisprudência ainda é tímida, obviamente, na utilização do NATJUS, porque é algo que está sendo sedimentado, né? O STJ vem observando, vem prestando absoluta relevância ao NATJUS. Fiz uma pesquisa interessante, muito superficial, que talvez fosse censurada em nível acadêmico, mas apenas como norte de ilustração. Eu pesquisei na jurisprudência do TRF5, do Tribunal de Justiça da Paraíba, do TRF4 e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pela ocorrência nas emendas do julgado da palavra NATJUS, né? Curiosamente, no TRF5, nós encontramos 679 ocorrências. No Tribunal de Justiça da Paraíba, 20 ocorrências. No TRF4, 8.658 ocorrências. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 224 ocorrências. Isso pode significar muitas coisas, desde a não utilização da expressão nos verbetes da ementa, mas também pode significar um amadurecimento ainda do NATJUS, e no caso da Paraíba, e do TRF5 ainda, de fato, encontra em evolução, digamos assim, né? Mas também, e aí por isso que eu trouxe essa pesquisa, para reforçar a importância de uma cultura de consulta ao NATJUS. Então, nós magistrados, temos que desenvolver, nos habituar a consultar cada vez mais o NATJUS, para obter essas notas técnicas. Então, finalizando a importância do NATJUS, eu deixo aqui uma mensagem do ministro Fux, né? Que dispôs que nessa matéria de judicialização da saúde, a justiça não é senão a luta pela esperança das pessoas que tentam viver, a luta do judiciário pela vida das pessoas que sofrem. De modo que a ajuda da área médica ao judiciário, e aí eu reforço o papel do NATJUS, contribui para a busca por soluções aos problemas de saúde, permitindo a prestação de uma justiça saudável. Então, o NATJUS tem esse papel fundamental de permitir que a justiça também permaneça saudável no enfrentamento dos problemas de saúde. Senão, a justiça não consegue dar conta do enfrentamento saudável, sólido desses problemas e nós acabamos absorvendo os problemas sem resolvê-los, né? Então, essa minha fala era muito breve, nesse sentido de tentar realçar, mais do que todos já sabem, a importância da atuação do NATJUS, de suas notas técnicas. Eu agradeço aos que me ouviram e devolvo, então, a palavra à doutora Silmério para continuar aqui assistindo e ouvindo as demais exposições. Excelente, doutor Gustavo. Essa contextualização foi perfeita para que a gente consiga iniciar essa discussão sobre o contexto em que, inclusive, utilizarmos, né, as notas técnicas em nossos processos. Nós estamos com os integrantes do NATJUS aqui já em sala, mas antes de passar para eles, para que a gente consiga, já através do debate, cada um na sua área, estabelecer mais ainda essa relação dos nossos processos, né, daquilo que nos é posto para decidir nas ações de demandas da saúde, e a importância dessas notas técnicas, a primeira ação que a gente vai mostrar em termos de sistema é exatamente o sistema NATJUS. Eu vou compartilhando aqui um pouquinho as telas com todos, para que a gente consiga ir acompanhando um pouquinho o raciocínio aqui para... Então, aqui está sendo compartilhado a tela do PJE, né, que é... Deixa eu só mudar aqui. A tela do PJE, que é para a gente começar a entender, né? A gente falou na importância dessas notas técnicas e como é que nós, dentro dos nossos processos, vamos entrar no sistema e vamos solicitar
o Tribunal de Justiça ele está optando no ato que está em elaboração e em análise pela presidência para a publicação da efetiva implantação do nosso NATJuiz PB, mas em utilizar o sistema do CNJ, que é o ENATJuiz. Então, para os magistrados, né, para o perfil gabinete, a gente, estando no nosso PJE normal, a gente consegue, clicando aqui no nosso espaço, né, do Marketplace, da plataforma digital do Judiciário, encontrar o ENATJuiz aqui. E aí, uma vez logados no PJE, quando nós clicamos nessa nossa plataforma, ele já entra direto aqui na área do sistema, que essa área é a do CNJ. Nós temos aqui, ele já foi para o meu perfil. Eu não precisei, vejam que inicialmente eu abri aqui só para a gente deixar posto. Inicialmente ele apareceu o campo de login, mas aí depois, como eu já entrei pelo meu Marketplace, ele já entendeu quem eu era, o meu perfil, né? E já me trouxe para o lado de solicitação da nota técnica. Aqui é o campo onde eu acompanho as notas técnicas que eu tenha solicitado e aonde eu posso solicitar outras, através desse maisinho. Mas só para deixar claro, e como é que o juiz, como é que o servidor, ele pode ter acesso a esse ENATJuiz? Primeiro, é um campo que essa solicitação de nota, ela é específica para o gabinete, né? O magistrado ou algum servidor delegado pelo magistrado. Mas, ainda que, sob a ótica de uma solicitação nova ser feita apenas pelo magistrado, mas as notas técnicas elas podem ser visualizadas uma vez lançadas no ENATJuiz por qualquer pessoa. Então, se eu vou abrir aqui uma janela nova, né, uma janela de busca, e se qualquer pessoa digitar CNJ, ENATJuiz, né, qualquer público externo, né, advogados, partes, Ministério Público, Defensoria Pública, qualquer cidadão que queira encontrar alguma nota técnica, quando ele digita, a primeira opção que aparece aqui no site de busca é exatamente o sistema ENATJuiz CNJ. E aí, ao clicar no sistema ENATJuiz CNJ, eu vou ter que fazer o meu logoff aqui, porque ele já me entendeu, como eu estou no mesmo navegador, ele já me entendeu como usuária do sistema cadastrado, então aqui pronto, tirei fiz o meu logoff, e aí ele me trouxe para essa página, que é a página inicial que aparece. Né? Nessa página inicial, qualquer pessoa aqui nessa área pública tem acesso a todas as notas técnicas emitidas pelo ENATJuiz do Brasil, ou pareceres técnicos. Qual é a diferença de nota técnica e parecer técnico? Os pareceres técnicos são organizados exatamente pelo convênio do Ministério da Saúde com o CNJ e com os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, para aqueles casos que sejam mais recorrentes. Então, quando tem uma busca muito grande por determinada tecnologia, e aí, só para contextualizar, tecnologia dentro do contexto do ENATJuiz, tanto pode ser o medicamento, como pode ser o procedimento, né, a cirurgia, como pode ser qualquer insumo. Então, isso chama-se tecnologia. Então, agora, os pareceres não estão tão atualizados, houve um certo déficit em decorrência dos trabalhos que tiveram que ser relacionados ou decorrentes da pandemia. Então, a gente encontra aqui, se eu clicar em pareceres técnicos, vão aparecer aqui, o mais novo é de 2021, novembro de 2021, que é sobre os derivados da cannabis e seus análogos sintéticos para adultos e crianças com transtorno de espectro autista. Então, foi um tema que apareceu muito recorrente, né, no ano de 2021, e aí essa equipe de saúde que dá o suporte para o CNJ nessa matéria de judicialização da saúde entendeu por bem elaborar um parecer. E aí, clicando aqui nesse campo, a gente consegue gerar o documento, né, verificar o estudo que foi feito. Esse aqui foi feito através da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, em junho de 2021. E aí tem todo o estudo. Então, o parecer técnico, ele não tem tantas opções, exatamente porque eles são feitos mais esporadicamente a partir de uma excessiva demanda sobre um determinado tema. O que nós mais utilizamos, né, são assim, as
os pronunciamentos, né, técnicos, em maior quantidade, são exatamente as notas técnicas, que são vinculadas a determinado processo. O parecer é um estudo genérico, a nota técnica é vinculada a processo. Então, clicando aqui em nota técnica, isso só ressaltando, está disponível para qualquer pessoa, é um ambiente de consulta pública. Então, eu posso fazer, eu estou com um caso, eu, o cidadão, né, quem esteja consultando, se estiver com um caso e quiser saber, por acaso, o que é que existe referente àquele caso. Então, ele pode colocar o CID, o diagnóstico, ou já uma descrição de tecnologia, para ele tentar encontrar alguma coisa precedente. Vou dar um exemplo de um medicamento. Vou colocar aqui, dentro do medicamento eu posso colocar qualquer um desses critérios para eu pesquisar, mas eu vou colocar aqui, pegando um caso que tem muita demanda, por exemplo, o Lucentis. O nome comercial, o princípio ativo é o ranibizumab. E aí, quando eu clico aqui, eu posso mandar fazer a pesquisa, não vou identificar qual, eu posso até dizer qual NATJUIZ que eu quero, o pronunciamento, mas nesse caso eu vou deixar a consulta ampla. E aí ele vai fazer aqui, ó, a pesquisa, ele está pesquisando para ver se já existe alguma nota técnica referente a esse medicamento que eu fiz a consulta e que no caso específico me interessa. Né? Muitos processos, enquanto nós não tínhamos o NATJUIZ Paraíba implantado, muitos processos eles já vinham instruídos com notas técnicas de casos semelhantes. Então, muitos advogados, a Defensoria Pública já estava instruindo os processos com notas técnicas referentes a casos similares, exatamente para como uma forma de já demonstrar que aquele tratamento para aquela patologia que estava sendo indicado e já tinham pronunciamentos de NATJUIZ. Então, aqui no caso, ele me reportou vários pronunciamentos dos mais diversos NATJUIZ, desde o nacional até alguns estaduais, e aí ele me diz qual o CID, né, daquela nota técnica específica. E aí, por exemplo, a quem interessar, dá para se procurar aqui dentro dos CIDs, a gente sabe o medicamento, então dentro desse, qual aquele que se assemelha ao CID daquele laudo que eu tenho daquele determinado paciente, para que eu possa analisar se aquela nota técnica tem relação ou não, né, com o caso que esteja para análise. Então, por exemplo, aqui eu tenho um caso de retinopatia diabética, agora de julho de 2023, tanto pelo NATJUIZ de Sergipe quanto pelo nacional. Quando eu quiser ver a nota técnica também, clico no campo de download, e aí ele já baixa para mim a nota técnica, né, com alguns dados, né, lembrando que não vem todos os dados, exatamente pela lei de proteção dos dados, então, assim, vem alguns dados, a gente sabe que se trata de um paciente do sexo feminino de 55 anos. Esses aspectos são importantes, né, na hora de se fazer alguma analogia com o que se queira fazer a similaridade para o processo. E aí vem os dados, então a gente tem acesso à nota técnica já previamente emitida, né, referente a um determinado paciente. Então, esse campo de nota técnica é um campo de consulta pública extremamente importante e que pode ser consultado, né, pelo público em geral. Né? Esse é o ENATJUIZ de área pública, né, acessível para todos. Para os magistrados da Paraíba, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal, eles precisarão de uma habilitação. Quem concede esta habilitação no sistema é o órgão que gerencia o SCA, que é o Sistema de Controle de Acessos do CNJ. Então, são as corregedorias, a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça e a Corregedoria do TRF da 5ª Região. Eles quem habilitam os magistrados e os servidores. Importante registrar que existe o perfil de magistrado e existe um perfil de serventia. Então, é possível habilitar servidores para também solicitarem notas técnicas através do perfil serventia. Né? Vou só aqui mais uma vez ingressar.
Uma vez habilitado, né? Então, o magistrado ou o servidor com o seu perfil através do SCA. No caso do TJPB, se o magistrado ou o servidor da serventia, no caso o magistrado é quem vai solicitar a habilitação de algum servidor para o perfil serventia, vai ser através do chamado para a gerência, né, judicial da corregedoria, porque é ela quem cuida das habilitações nos sistemas do CNJ. E aí, quando se entra, o ambiente que vai ser apresentado é exatamente esse ambiente aqui. Na verdade, eu não estava com solicitações feitas. Esse aqui eu simulei ontem, dia 27, só para mostrar aos senhores que é possível solicitar, mas por algum motivo a pessoa não consegue concluir, porque tem que baixar uns documentos. Então, você pode iniciar, né? Apenas iniciar a solicitação, e aí o status que vai aparecer é em preenchimento. Quando a solicitação ela é enviada mesmo, ela vai aparecer aguardando o NATJUS ou o NATJUS Nacional. Para encaminhar, para iniciar, na verdade, uma solicitação de nota técnica, é aqui no campo verde, o mais uma nova solicitação. Então, clicando aqui nesse mais, ele já vai abrir campos que vão sendo preenchidos pelo magistrado ou pelo servidor delegado. Se clicar aqui na urgência sim, esse processo vai para o NATJUS Nacional. O NATJUS Nacional, ele vai fazer a análise e ele pode verificar que não é um caso de urgência. Então, ele devolve para o NATJUS local. E aí, mas se clicar não, ele vai obrigatoriamente no fluxo do sistema para o NATJUS local, o estadual. Então, aí, uma vez preenchido, se é urgente ou não, né, ressaltando que, se às vezes o magistrado diz, não, mas eu quero a nota técnica do NATJUS Nacional e eu marquei urgência, mas ele pode receber a nota do NATJUS local, caso o nacional entenda que não é caso de urgência. Então, ele vai devolver. Mas essa tramitação toda a gente é informado no e-mail institucional. Então, o preenchimento é um preenchimento simples, porque é o nome do paciente, é a data do nascimento, é a idade, é o sexo, se é masculino, feminino, é a cidade, aí tem os dados de advogado, ou se for o caso do Ministério Público ou Defensoria Pública, né, a depender de quem ingressou com a demanda, os dados do requerido, né, o ente, pode ser as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, porque o NATJUS ele atende também à saúde suplementar, né? Então, o número do processo. Aí, aqui, o prazo para a resposta é exatamente a sugestão do tempo que é necessário para que aquela nota técnica seja atendida. Dentro da demanda do magistrado, ele é quem vai dizer se é uma coisa de urgência, se ele quer antes de analisar a liminar, né? Ou se ele quer, se 5 dias é suficiente, dá para o processo aguardar. Então, ele vai colocar aqui o que ele entende como necessário para que aquela nota técnica fundamente a decisão que está por vir. Aí, o e-mail que se quer, né, para onde se quer que seja enviada todas as respostas referentes àquela nota técnica, a esfera do órgão, se é Justiça Estadual ou Federal, né, se o processo é referente a plantão ou não, porque o ENATJUS ele atende, e o NATJUS atende também durante os plantões. A serventia já vem cadastrado, eu não precisei cadastrar, porque quando eu fui habilitada, eu já fui habilitada pela corregedoria na minha vara, na minha unidade. Né? Então, já tem o cadastramento aqui, tanto da unidade judiciária quanto do Estado. E aí, aqui é importante ressaltar, há 2 possibilidades de se juntar documentos para instruir esta nota técnica. Uma delas é uma cópia integral do processo. Então, eu posso fazer o download do processo, do PDF do processo, e enviar o arquivo aqui neste primeiro campo. Todos os campos com asterisco são campos de preenchimento obrigatório. Então, nestes campos de anexar arquivo, apenas este primeiro é obrigatório. Por quê? Porque eu posso utilizá-lo para fazer a cópia integral do processo e anexar aqui nesse primeiro documento. Mas, caso seja um processo muito grande, que já está com muito arquivo desnecessário,
e aí eu entenda por bem achar melhor desmembrar as informações. Então, qual a opção que o sistema dá? De anexar nesse primeiro campo a petição inicial, nesse segundo, o prontuário, nesse terceiro, o pedido de referência médica, né, que é onde o médico faz a prescrição, e neste quarto, o relatório médico, onde o médico descreve todo o histórico do paciente. Então, eu posso ou fazer o download integral e encaminhar um único arquivo nesse primeiro quadrante de anexo, ou eu posso anexar de acordo com a distinção que é feita aqui no próprio sistema. E aí o motivo da judicialização, né, para deixar mais claro. Por exemplo, acontece muito aquela judicialização que o medicamento ele é previsto, ele é disponibilizado pelo SUS, mas a indicação clínica dele é para uma outra terapia, é para uma outra doença. E aquele caso que eu tenho é um caso que não consta, né, ele não consta nas autorizações, né, no protocolo de diretrizes para aquela patologia específica. Então, isso torna aquele tratamento off-label. E aí eu simplesmente coloco aqui, porque às vezes você vê o medicamento e diz, mas esse medicamento já é disponibilizado. Sim, mas ele é disponibilizado para doenças tais, tais e tais. E essa está sendo indicada para outra doença. Então, esse motivo da judicialização não é um campo obrigatório, é um campo facultativo, mas lembrando que é através desse preenchimento que eu vou me comunicar com os profissionais de saúde que farão a elaboração dessa nota técnica. Então, se tiver algum ponto que seja o cerne da questão, é aqui nesse campo, nesse motivo de judicialização que o juiz expõe, né, o ponto controvertido para facilitar no momento da elaboração da nota técnica pelos profissionais de saúde. E aí eu posso apenas salvar, se eu não der tempo, fazer toda a solicitação. Foi exatamente o que eu fiz anteriormente. Eu comecei a preencher, mas eu não enviei. E aí, se eu já terminei, consegui preencher a minha solicitação, vejam que não é nada complexo, é bem simples. Eu posso simplesmente já salvar e submeter. Na hora que eu clico no botão verde de salvar e submeter, essa minha solicitação vai aparecer já para os integrantes do NATJUS que possuem um outro perfil, e no perfil deles eles conseguem exatamente identificar todas as notas que estão sendo solicitadas, né? Então, eles vão ver, tem a identificaçãozinha do ID, e aí aqui ao lado eles vão acompanhando todas. As que estão aguardando ou as que já estão com a nota técnica emitida também. É um perfil mais ou menos parecido com esse. Só quem tira o relatório de todas as notas técnicas é o perfil do servidor master das corregedorias, né? No nosso caso, a nossa corregedoria estadual ela já tirou esse perfil. Nós já verificamos que existem 32 solicitações pendentes de atendimento, né? Aguardando, exatamente com esse status aqui, aguardando o NATJUS. Mas destas, 15 ou 20 já estão com processo julgado. Significa dizer que os juízes solicitaram e, como não houve o atendimento, os juízes tramitaram a demanda. E não houve atendimento porque nós não tínhamos NATJUS instalado na Paraíba. E o nacional, mesmo naqueles que os juízes solicitaram com urgência, o NATJUS nacional entendeu que não era urgência e mandou para o local. Mas, então, nesses casos, a gente está fazendo essa organização desses processos, né, para começarmos a atender aquelas que estão pendentes e que ainda estão em tramitação. Qualquer dúvida que houver na utilização do sistema, tem os manuais aqui em cima, ó, nesse campo manual, que são manuais bem explicativos, né? No manual de utilização, fazendo o download, né, ele traz exatamente os 3 perfis. O perfil da serventia, que é o perfil que vai solicitar, então o magistrado também tem esse perfil, né, de quem vai solicitar a nota técnica. O perfil NATJUS, que é dos técnicos, que vão elaborar, preencher, elaborar e disponibilizar essas notas técnicas. E o perfil administrativo, que é dos servidores que fazem o sistema de controle de acesso através das nossas corregedorias, do TJPB e do TRF da 5ª Região.
Então, nesses manuais, ele traz, por exemplo, do perfil serventia, ele vai trazendo como solicitar uma nota técnica, campos do formulário, como preencher, mais ou menos esses comentários que eu fiz aqui com vocês, né, checando o status das solicitações, e tudo com tela, todos com tela. Então, são manuais bem autoexplicativos, né, são manuais que trazem todas as prescrições com as telas, com as possibilidades. É possível remover uma solicitação, por exemplo, essa que eu fiz como teste ontem, eu vou remover, porque ela não precisa ficar pendente no sistema. Então, eu tinha uma que eu tinha solicitado para o nacional, e ele entendeu que não era e baixou em 2022. E ficou pendente, né, porque não tem o Natijus. E eu fui dar a sentença, lembrei que tinha, e fui lá e removi também, porque, né, já que não houve atendimento pelo nacional, eu também removi. Então, tem aqui para os profissionais, né, que vão atuar, também tem o manual. Assim como tem aqui o guia de atualização, o guia do usuário de atualização, também explicando o que é o sistema, né, como solicitar a mesma coisa. Então, com todas as informações também aqui bem explicadas, porque essas matérias de sistema acontecem muito de que a gente tem uma ideia, né, de fazer essas solicitações. Por exemplo, aqui eu estou vendo dezenas de participantes, mas às vezes na hora de solicitar é que a gente tem a dúvida, né? Talvez agora ninguém tenha um processo para expedir uma nota técnica. E aí, quando tiver, instalar o campo o manual, e o comitê também se coloca à disposição, né, para eventuais dúvidas e sugestões, porque assim como qualquer outro sistema, esse sistema do Enatjus, ele inclusive sofreu uma atualização agora, em novembro de 2022, a resolução que rege a 479 do CNJ é recente, é de novembro de 2022, e ele vem sendo aprimorado exatamente por sugestões do usuário, né? Então, qualquer sugestão que houver, também fiquem à vontade para compartilhar, né, para que a gente possa demandar junto ao Comitê Executivo do CNJ. Então, assim, com essas breves palavras, era esta a apresentação do Enatjus, e eu acho que o principal mote aqui que nós temos hoje para esse encontro é celebrar, né, a constituição do nosso Natjus Paraíba, atualmente através de acordos de cooperação com o Estado da Paraíba, município de João Pessoa e o município de Campina Grande, onde foram cedidos profissionais de saúde para fazer esse trabalho de elaboração das notas técnicas. Nós estamos com a equipe de 4 médicos, 2 farmacêuticas e uma nutricionista, por enquanto, com a expectativa de que acrescentem ainda mais os profissionais de saúde. Então, eu dou as boas-vindas a estes profissionais, né, agradecendo a todos pela disponibilidade. Quando a gente se reúne e conversa nos nossos grupos, tem sido um momento de muita satisfação compartilhar e saber do interesse de todos, né, para que a saúde e as demandas de saúde recebam esse suporte, esse apoio técnico. O doutor Gustavo disse muito bem, não é a decisão, né? A decisão cabe ao juiz, né? O pedido é para as partes vão formular, mas esse apoio técnico, né, é indispensável. E aí a gente vai ter aqui a oportunidade de ouvir a maioria, né, dos componentes deste Natjus, porque nós já temos a justificativa, temos a doutora Lúcia, que está em São Paulo, acompanhando o filho em tratamento de saúde, então foi mais do que justificada a ausência dela aqui. A doutora Ana Patrícia está aqui, mas está de plantão, então a gente agradece demais a disponibilidade de todos, e eu vou começar a dar a palavra, né, para que a gente vá compartilhando mais essas experiências de Natjus. Quem quiser fazer alguma observação, o QIA já pode também ser utilizado. E aí eu começo, nós temos aqui como uma das representantes do Natjus, e que também é membro do Comitê Estadual de Saúde, nós temos a doutora Rênia, que é farmacêutica, Rênia Glauciene da Silva Souza, funcionária do município. E, doutora Rênia,
vai compartilhar um pouco da experiência dela com o Natjuz. Eu não vou nem antecipar a sua fala, doutora Rênia, já vou deixar logo com a palavra. Bom dia a todos, né, e todas. Eu acho que muitas informações já foram prestadas tanto pelo doutor Gustavo Paiva, né, que foi excelente a apresentação, como da doutora Silmeri, né? Então, eu vou fazer mais ou menos o quê? Uma contextualização do histórico da criação do Natjuz. Como a doutora Silmeri, ela me informou, porque como eu estou desde o início, né, da construção desse processo, então, acho assim, foi um grande ganho, certo? Quando a gente contextualizando essa discussão de criação de grupos de trabalho pelo CNJ surgiram desde 2010, 2009, e ao longo do tempo foi se aperfeiçoando cada vez mais por causa da questão das decisões judiciais recorrentes, né? Então, assim, as câmaras técnicas, inicialmente, foram criadas pelo CNJ, por recomendação CNJ, ela possuía praticamente a mesma característica do Natjuz, certo? Entretanto, com o decorrer do tempo, foi se verificando a necessidade, cada vez mais, a questão de notas técnicas, né, e pareceres técnicos em tempos mais hábeis, para que pudesse realmente ser fornecido, né, aquela demanda ao Poder Judiciário, e, a partir disso, ser um instrumento, né, que possa nortear as decisões judiciais. O CNJ, em 2020, 2012, ele começa a falar exatamente das câmaras técnicas. Em 2022, com a questão da pandemia, né, que houve essa interrupção dessa inserção dentro do sistema do NAT de João Pessoa, né, Paraíba, mas aí em 2018 se começou a construir a questão do NAT Paraíba, certo? Que, como a doutora Silmeri falou, tão bem falou, né, é uma comissão, uma cooperação, né, Estado, município e União, que disponibiliza dos seus funcionários, né, da área técnica, para que possam subsidiar informações precisas, né, ao Poder Judiciário, dentro de uma ferramenta que, como a doutora Silmeri muito bem apresentou, é um instrumento que ele é fácil, né, de ter esse acesso, e, ao mesmo tempo, vai construindo a história de pareceres técnicos, notas técnicas que possam estar contribuindo para essa grande discussão, que é a questão da judicialização, né? Então, em 2022, né, com a questão da reativação, né, com a coordenação da doutora Silmeri, estamos aqui, né, todos presentes, como ela bem disse, e tentando, assim, atender o anseio de vocês, né, e tentar também passar o nosso anseio enquanto profissionais técnicos, né, da área de saúde. A linguagem, às vezes, a gente tem aquela questão de uma dificuldade, mas aí eu acho que todas as ferramentas que estão sendo utilizadas, ela é uma ferramenta bem objetiva, né, bem clara, para que se alcance a questão do que se propõe o NAT, certo? O Natjuz, ele é a nível nacional, certo? Existe já treinamento de todos os NATs. Os NATs, eles são subsidiados com informações técnicas, né? Através do Conitec e através também dos hospitais de referência, né? De excelência, que é o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, né? Então, essas notas técnicas, elas visam exatamente isso. Qual a diferença de uma nota técnica para a questão da nota do parecer técnico científico? A nota técnica, ela tem essa característica de emergência, certo? Então, essas notas, elas são distribuídas, né? E a gente tem 48 horas para poder disponibilizar, para que haja uma informação precisa, né? Uma informação objetiva, mas também baseada em evidências, que seja tomada a melhor decisão do Poder Judiciário, né? E os pareceres técnicos, não. Os pareceres técnicos, ele tem essa característica. Ela se caracteriza como se fosse a questão da urgência. Então, a urgência, eles encaminham para o Enatjuz, que é o Enatjuz Nacional, ele emite essas notas técnicas e, a partir daí, a gente tem alguns encaminhamentos territoriais, né? Vamos dizer, existem características diferentes de notas técnicas por região, certo? A doutora Silmeri fez uma explanação prática do que o ranibizumab, né, que é o Lucentis, que realmente é uma demanda muito grande aqui na Paraíba,
E a gente espera o quê? Que com essa consolidação e essa reativação de todos nós, né, dentro desse processo, porque a judicialização, ela criou esse vínculo, né, através do comitê executivo, desse diálogo constante entre os setores, né, tanto do tribunal como também os setores públicos, né, e as discussões de políticas públicas que a gente possa estar contribuindo, né, porque a partir do momento que existe uma dúvida de uma decisão relativa a algum medicamento, então, essas decisões, elas têm que ter algum fundamento também técnico em relação à saúde. Então, a construção coletiva, pelo longo tempo que a gente já tem presenciado, ela cada vez mais consolida a importância do NATJUS dentro do contexto da Tribunal de Justiça, né? Eu vou falar um pouco mais rápido, porque assim, eu me senti contemplada na fala do doutor Gustavo Gadelha e doutora Silmari, certo? Algumas coisas que eu ia contextualizar já foram tão bem explicadas que eu acho que todos concordam comigo a questão assim. Estamos todos, né, como a doutora Simere diz, a reativação, estamos todos dispostos e estamos todos com a expectativa que a gente possa contribuir, certo? Nós, como os profissionais de saúde, a gente também se angustia em algumas situações que a gente não pode poder resolver unicamente, né, que tem que ir aquele usuário para um poder judiciário, mas eu acredito assim, é um instrumento fácil, objetivo, né, de leitura objetiva e de acesso objetivo, que vai trazer bons resultados. E eu espero, assim, que a gente possa estar transmitindo informações técnicas quando necessário e possa estar contribuindo nesse contexto, certo? O contexto do que é uma decisão e baseada em evidências e tomar as direções dentro do que o NATS propõe. Eu não sei o tempo, a gente se perdeu um pouco do tempo porque foi antecipando, né? Mas aí eu fico assim, tem alguma pergunta que eu possa direcionar, porque como foi tão bem explanado por doutor Gustavo e doutora Cimeri, algumas falas que tinha preparadas já foram contempladas nisso, certo? Então, eu não sei se deu para entender mais ou menos a questão de qual seria a participação, né? A gente tentou contextualizar, porque, como a doutora Cimeri disse, isso é uma demanda que vem há longos anos, e, de qualquer maneira, eu acho que é um grande ganho. É um grande ganho. Eu venho acompanhando vários NATs nacionais, né, porque desde a construção eu fiz parte também, e eu acho que cada vez mais a gente se sente presente nessa demanda. Por quê? Porque é importante essa contextualização, porque a gente sabe que, através dessa contextualização, a gente vai chegar exatamente a questões de decisões, né, e até mesmo de ações políticas públicas, quando se diz que o ENAT-JUS ele tem essa característica da emergência, que passam a criar notas técnicas através de CONITEC, né? O CONITEC é o órgão consultivo do Ministério da Saúde para incorporações de tecnologias, certo? A nível de assistência farmacêutica, que é a grande demanda que a gente tem visualizado, sempre será medicamento. E, através dessa inserção nossa dentro desse sistema, é importante porque a gente consegue atender, né, de uma forma clara, de uma forma igualitária, a vários pacientes que possam vir a trazer esse tema, né, dentro de uma decisão. Então, eu acho assim, o objetivo, eu acredito que a gente vai conseguir alcançar. A expectativa da gente é que a gente possa estar contribuindo nesse momento, que é muito importante, certo? A implantação, a reativação do NATJUS, ela vem com essa perspectiva, né? E que os demais profissionais, eles se sintam, né, acolhidos também, de alguma forma, porque é um trabalho árduo quando a gente pensa em questão de produção de notas, ou parecer textos científicos, mas é muito gratificante, porque a gente passa a entender, no contexto de saúde, a contribuição que a gente está dando nesse momento, né, para que o CNJ, o Poder Judiciário, ele consiga cada vez mais obter informações precisas, né, e a gente fica muito agradecida por esse momento da gente estar fazendo essa discussão. Eu acho que no decorrer do tempo, o comitê, a gente vai surgir alguns webinars, né, isso, doutora Cimeri, que a gente pensou nessa perspectiva
de cada vez mais instruir o Poder Judiciário dentro das nossas políticas, certo? Enquanto instituições, e a partir disso a gente conseguir contribuir com esse grande projeto que foi feito, que é a questão da criação do NaToJuiz Paraíba nesse momento. Obrigada, doutora Rênia. Doutor Emanuel. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, né, por estar compondo a primeira equipe, né? A doutora Cimeri chegou informando como é que seria o projeto. Não tinha ainda uma equipe formada na Paraíba para nota técnica e a gente teve a oportunidade de entrar. Eu sou cedido pelo Estado, sou médico também clínico. A doutora Camila também junto comigo, que também é cedida pelo Estado, para que a gente possa compor essa parte da nota técnica do ENATJUIZ. O primeiro contato que tivemos com o projeto do ENATJUIZ para a Paraíba foi no estado do Ceará. A gente pôde ir acompanhar a doutora Silmere no dia 4 desse mês, no ENATJUIZ que estava acontecendo no estado do Ceará. Tivemos uma adesão até bem significativa, muitos magistrados juntos. Tinha alguns médicos e a equipe do Albert Einstein, que está responsável pela parte de tutoria do ENATJUIZ, como funciona, tira dúvidas durante a elaboração de nota técnica. E o mais importante foi que a gente pôde entender que não era um webinário de elaboração de nota técnica, tanto que a gente, quando chegou lá, se deparou com isso. Era mais para um entendimento do magistrado, a importância da nota técnica que tínhamos para elaborar e para que ele utilizasse como forma de decisão. A nota técnica, a gente acho que é até interessante a gente tentar, doutora Siméria, puxar uma nota técnica pelo site enquanto eu vou falando, a senhora pode espelhar, porque aí incentiva também essa pesquisa. O ENATJUIZ, como a gente pôde entender no webinário de Fortaleza, tivemos uma ideia de como pesquisar, a princípio, notas técnicas, como a gente tinha exemplificado, que era a primeira equipe da Paraíba. Eles falaram que provavelmente alguns magistrados, como a doutora Cimeri falou, que era um exemplo dela, ela procurava essas notas técnicas no próprio site. E aí a gente tem um exemplo de uma nota técnica, pode ser ceratocone, pode ser essa aí, doutora. Então, iniciamos essa pesquisa de nota técnica e nos deparamos com o quê? A princípio, a finalidade e o objetivo da nota técnica, o objetivo da plataforma ENATJUIZ é para facilitar que o magistrado tenha acesso a essas notas técnicas, seja ela feita na Paraíba, seja ela feita em outro estado, mas desde que seja vinculada ao mesmo procedimento, à mesma tecnologia, sendo consulta, sendo exame, sendo algum procedimento que o demandante inicial tenha solicitado. Então, a gente se depara com o quê? É uma nota técnica que tem o objetivo de tirar conflitos de interesse. A gente não sabe como alguns lados eles podem ter sido realizados. São equipes de avaliação de nota técnica que não tem conflito de interesse, não tem um vínculo direto com o paciente em questão, porque o que mais foi debatido em Fortaleza foi o quê? Eu tenho um profissional que ele solicita um procedimento e geralmente ele acompanha esse paciente. Então, existem alguns vieses de aderir ao melhor tratamento, às vezes um tratamento que não é coberto pelo SUS, mas que o SUS tem disponível o mesmo tratamento, e essa nota técnica do ENATJUIZ ajudaria o magistrado a entender que o paciente solicita um procedimento específico que talvez não seja coberto pela tabela do SIGTAP, que é a tabela onde tem todos o rol de procedimentos disponíveis pelo SUS, um tratamento que não tem evidência científica ainda comprovada por ser novo. Um procedimento que ele solicitou, que o mesmo não tem cobertura do rol do SUS, mas também falando que existe uma alternativa, tanto que uma das perguntas da nota técnica é falar sobre a doença em si e dar alternativas viáveis, seja ela coberta ou não pelo SUS.
Então, acredito que para um magistrado, quando a gente abrir a nota técnica, pode abrir, doutora. Consegue abrir alguma? Pode ser qualquer uma dessa, até o nacional também. Então, a gente tem a nota técnica, a gente inicia com o quê? A nota técnica ela vem com como é que o magistrado ele vai ter acesso quando a gente concluir uma nota técnica. E lembrando que a nota técnica a gente tem uma análise vinculada a tudo que fornece pelo SUS, seja ela o Manual do Ministério da Saúde, a Conitec, o SIGTAP, que é onde a gente tem acesso aos procedimentos, se é coberto pelo rol do SUS ou não. A gente tem o UpToDate, que é onde a gente consegue ter acesso a procedimentos, medicações mais atualizadas, com evidência científica comprovada, seja ela por uma análise técnica de meta-análise, alguma coisa. Então, a gente tem os dados de advogado, que a gente, geralmente, o magistrado já vai pular, porque ele já vai entender que isso tem um processo, e a tecnologia em si, como a doutora Cimério falou, é a tecnologia evidenciada pelo quê? Ou temos procedimento, ou temos uma adesão a uma troca de marca-passo, a uma artroplastia de joelho, ou até mesmo uma eletroneuromiografia, que é um exame. E aí a gente tem o CID da doença, que fica mais fácil até para o magistrado procurar outras notas técnicas, caso ele não tenha ficado satisfeito com a nota técnica evidenciada naquele momento. A gente tem o diagnóstico, evidenciando o procedimento em si, e a primeira pergunta, essas perguntas não somos nós que criamos, ela já vem pré-definida no site do ENATJUS para o médico que vai, o farmacêutico, ou seja, quem for, dar o parecer, ela já vem pré-definida. Então, ela é simples e direta. Foi feito estudos em cima dessas perguntas para que o magistrado ele consiga contemplar todas as dúvidas que ele tiver nessa nota técnica. Esse meio confirmatório de diagnóstico é importantíssimo, porque existem alguns problemas, alguns processos que dão entrada, e foi um dos exemplos lá em Fortaleza, que às vezes o próprio médico solicita que o acompanhe o paciente, evidencia no laudo que o paciente tem uma degeneração grave, que tem alguma enfermidade, digamos, óssea, e não apresenta ressonância magnética que comprove, não apresenta exames complementares. E isso também entra na conclusão da nota técnica, evidenciar que não tem como ter o benefício caso não tenha exames comprobatórios que provem que aquele laudo está correto. A descrição da tecnologia, que é o procedimento, e o principal, está coberto pelo SUS e está incluído na tabela SIGTAP ou não. Porque isso é importante saber, caso esteja coberto pela tabela de SIGTAP, o SUS fornece, então o município ou o estado, o qual o paciente está exigindo, tem que concluir, procurar um meio de hospitais credenciados da sua rede para poder ofertar esse tipo de demanda para o paciente. Pode baixar, doutora, por favor. E aqui, descrever algumas opções disponíveis no SUS e saúde suplementar. Como eu tinha falado, a tecnologia e o procedimento, o magistrado vai ter a opção, nesse quesito aqui, de entender quais são as alternativas que a gente tem para poder evidenciar para o magistrado que, além daquela alternativa que o paciente está demandando, ele tem outras alternativas viáveis também para o mesmo procedimento, desde que seja equivalentes e desde que seja comprovado cientificamente, consegue colocar nesse rol. Então, é importante entender que esse campo nos dá a opção, e principalmente ao magistrado, de entender que, por ser uma demanda de saúde pública e vinculada ao SUS, se eu tenho um tratamento, ou se eu tenho um procedimento, ou se eu tenho alguma medicação comprovado cientificamente que faz o mesmo efeito de uma medicação talvez solicitada pelo demandante, que não seja coberto pelo SUS, ele tem a opção de julgar, de acordo com todo o processo que está na mesa dele, pela nota técnica, entender que existem outras possibilidades viáveis que não seja apenas aquela que o demandante está pedindo. Às vezes existe um laudo que só olhou de forma os estudos daquela medicação em que o laboratório liberou. Então, a gente tem, como a gente discute em Fortaleza, alguns vieses, porque se o laboratório evidenciou alguns estudos, comprovadamente ele vai
publicar os estudos que mais têm benefícios. Ele não vai publicar os estudos que não teve êxito, que teve alguma falha, que teve algum viés. Então, a partir desse momento, a gente tem as alternativas para que o magistrado consiga determinar qual é o segmento desse processo. O custo da tecnologia, fonte de custo da tecnologia também, a gente tem esses campos que não são obrigatórios e alguns campos que são obrigatórios, então acredito que a gente debateu no grupo que quanto mais tiver robusta a nossa nota técnica, menos o magistrado vai ter dificuldade ou vai precisar procurar alguma outra nota técnica para entender o processo dessa doença. E o principal, eu trouxe essa nota técnica justamente pela análise crítica, porque a gente tem um campo de evidências e resultados esperados, que é a lente de esclera pintada. A parte da não elaboração dessa parte de evidências e benefícios, o elaborador na nota técnica colocou em cima, naquele texto que eu tinha mencionado, que é importante, o mais importante seria fazer esse procedimento, porque a partir desse procedimento o paciente só teria duas alternativas, um implante de anel intracoronariano ou um transplante de córnea. Então, a gente já dá a entender que esse paciente ele tem um nível de urgência importante, porque é um paciente que está perdendo, está tendo deformidade da sua córnea e está precisando desse procedimento. Por isso que não foi concluído naquela outra parte. Pode descer, doutor. E o principal que eu acredito que, quando a gente começou em Fortaleza, foi alguns magistrados fez, Emanuel, nós olhamos tudo, mas o que nos importa é a conclusão. Então, a conclusão, eu acredito que a nossa equipe do NatJu está composta por uma equipe boa, uma equipe que foi cedida, escolhida e está com vontade de fazer essa equipe funcionar. Temos hoje o dobro, às vezes até o triplo de funcionários que alguns municípios forneceram em outras cidades, apesar de que a gente não tinha, a gente chegou bastante forte agora, para levar a Paraíba um pouquinho para frente nessa demanda de saúde. E a conclusão importante, eu gostei dessa conclusão aqui, porque ela traz as principais questionamentos que o magistrado poderia ter. Quanto à doença alegada, existe ou não evidências em laudos ou exames ou comprovações do demandante que existe aquela doença. Então, nessa nota técnica, ele contemplou isso, tinha laudo pelo oftalmologista, que é importante, pelo especialista da área, exemplificando o problema e demonstrando qual era o problema a ser solucionado. Quanto à necessidade do procedimento, coloca bem evidente que é um procedimento que tem risco de progressiva de perda da visão, e é um procedimento vinculado e contemplado pelo SUS. Então, a partir desse momento, a gente tem que o demandante ele tem um procedimento que é contemplado pelo SUS, que está dentro das normas, né? Ofertou um laudo primordial, mostrando que tinha comprovação de que ele tem aquela enfermidade e que agora a gente tem uma nota técnica mais robusta, com comprovação de laudo, contemplado pelo SUS e a parte de quanto à urgência do procedimento. A urgência do procedimento é importante, eu acredito muito na demanda também da parte ortopédica, que foi discutido lá em Fortaleza, que a doutora Niliane, que é a juíza da Vara de Saúde de lá, questionou que ela tinha muita dificuldade de entender quanto às urgências ortopédicas, porque existiam urgências postergadas, urgências que são relativas, urgências que devem demorar um certo período de tempo para ser concluídas, e como que ela poderia entender que, a partir daquele laudo, ela diz, todo laudo que chega para mim vem com ou a gente faz o procedimento indicado, o laudo da demandante inicial, ou a gente faz o procedimento indicado, ou o paciente tem repercussões de ficar sem mobilidade do membro, às vezes levar a pneumonia, às vezes levar a risco de morte, como escoliose de nível de grau acentuado. Então, ela disse que tinha muita dificuldade de entender o quê? Nessa nota técnica que ela estava utilizando, ela estava começando a entender a parte da ortopedia, no sentido de aquele procedimento que seria
uma urgência que foi favorável à nota técnica, ele teria condições de esperar uma fila de procedimentos eletivos. Então, acredito que essa nota técnica ela vem apoiar o magistrado na parte de entender principalmente isso. Se aquele procedimento, na hora que a elaboração da nota técnica diz que tem urgência e emergência e que as complicações são essas e os benefícios após procedimento são esses, fica mais fácil o magistrado entender. E, por fim, as referências das notas técnicas são importantes porque a gente tem uma parte de a elaboração da nota técnica, que não vem muito para a parte do magistrado, mas passa por meios de estudos científicos, utilizando o PubMed, utilizando a Conitec, utilizando o Manual de Saúde Mental, utilizando a parte de saúde clínica, que tem a parte da força da referência. É um estudo de meta-análise, é um estudo que tem um nível de evidência altíssimo, ou é um estudo de caso-controle que utilizou só uma única população, que os vieses são enormes. Então, acho que até a parte da referência, quando a gente tem um estudo, uma nota técnica que utilizou meta-análise, que utilizou caso-controle, o magistrado até consegue entender a parte de essa nota técnica tem um nível de evidência altíssimo e essa nota técnica aqui tem um nível de evidência, tem um nível de viés muito alto. Então, fica muito importante essa análise da nota técnica. Acredito que a nossa equipe está composta e acredito que teremos novos integrantes há pouco, intervalo curto de tempo, para ajudar. A gente está tentando trazer o máximo de especialidades, aderir clínico, aderir todos, e o mais importante, essas notas técnicas, elas não temos uma desvinculação. O Estado da Paraíba faz todas as suas notas técnicas e não se comunica. A gente tem um grupo com todos os integrantes dos NATJUIs do Brasil, justamente para debater casos como foi exemplificado em Fortaleza, o uso da hidroxicloroquina na época do Covid, com muita judicialização em cima. Tiveram que providenciar uma análise de nota técnica específica, porque não tinha estudo comprovado ainda, e isso todo o NATJUIS, o ENATJUIS, a parte da tutoria, a gente tem uma parte de tutoria dentro do nosso sistema, que a gente pode solicitar tutoria dependendo de cada procedimento, dependendo de cada exame, para que a gente possa ter a melhor alternativa para os magistrados. Então, eu agradeço, espero poder contribuir. Qualquer dúvida que precisarem, a doutora Cimeli tem um contato de todos nós para que a gente possa tirar dúvida também. E é isso. Obrigado. Obrigada, doutor Emanuel. Doutora Camila, também médica do Estado, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, doutora Cimeli, nossa referência aqui do NATJUIS, que tanto nos ajudou, né? Eu fiquei responsável aqui para dar o exemplo que não foi nos dado lá em Fortaleza, que eu tive presente com tanto a doutora Cimeli quanto com o doutor Emanuel, e eu vou falar do caso clínico lá, tá? Então, o que aconteceu? A equipe do Círio, eles nos deu o caso clínico para a gente poder entender o que a gente faria no caso do NATJUIS. E o caso clínico foi um paciente do sexo masculino, por volta de 50 anos, ele tinha um linfoma de células B, tá? Era um paciente refratário já ao esquema medicamentoso que ele vinha fazendo, que era um esquema medicamentoso de primeira opção, mas o paciente ele cursava com essa refratariedade desse esquema medicamentoso e ele já tinha algumas complicações como esplenomegalia e ele também tinha uma questão já de dano hepático. E o processo que veio para a gente foi que eu vou falar só droga A, B e C, para não confundir muito a cabeça da gente, que é bem complicado o nome das medicações, e a judicialização foi no pedido de uma droga A, certo? Só que essa droga A, que era uma droga indicada já para paciente refratário, ela não constava no SUS, certo? E era o pedido dessa droga A. Bom, esse era o caso que nos foi apresentado. E aí, Emanuel e doutora Silmeri, se eu estiver esquecendo alguma coisa, vocês podem acrescentar, certo? Fiquem à vontade. Quando fomos pesquisar, né, sobre a doença e sobre as terapias refratárias para o caso, nós encontramos outras duas medicações, que foi a medicação B e C.
E nessas medicações, a gente viu que se encaixava no padrão do paciente. E essas medicações B e C, elas estavam disponíveis no SUS, né? Então, assim, a gente tinha 3 medicações, a B e a C, que poderiam ser ofertadas para o paciente, só que a medicação A solicitada, ela não seguia um padrão SUS, né? Não estava aprovado, não estava dentro do rol do SUS, mas a medicação B e C, sim. Então, na nossa discussão, aqui a gente cabe não só, a discussão lá foi não só apenas a gente, como médico, dizer se a medicação A seria aprovada, mas como também dar outras opções. Por quê? Porque o perfil B, porque a droga B e C, ela também caberia dentro do perfil do paciente e estava disponibilizada no SUS. E aí a gente coloca para o magistrado que a medicação A, sim, está indicada, mas a gente tem outras opções que cabem dentro do perfil do SUS, né? Por que a gente diz isso? Porque a gente tem limites do SUS finitos, né? Não que o paciente ele não mereça a melhor medicação, até porque a gente vai, o que foi discutido lá também foi que a gente iria, dentro disso tudo, a gente ia ver qual era o risco global de vida desse paciente, qual era qual era a perspectiva de vida desse paciente, para a gente também, até isso a gente, na nota técnica, quando a gente fala, esse paciente era em estágio grau 4 já, então, a gente tem que medir qual a perspectiva de vida desse paciente para a gente indicar uma dose. Por quê? Nessas medicações também, ela falava sobre cardiotoxicidade. Então, quando essa droga, a gente vai colocar na balança, quando essa droga vai trazer benefício ou não na vida de um paciente. Se um paciente ele já não tem tratamento curativo, o que é que a gente vai fazer tanto para apostar numa medicação que não vai trazer mais benefício de vida ao paciente? Então, a gente tem que pensar já se um paciente não for curativo, se o paciente for mais paliativo, a gente tem que trazer mais paliação de vida para esse paciente. Então, tudo isso vai pesar dentro de uma nota técnica. A gente sabe, sim, que quando alguém está pedindo uma medicação é porque a família ali está, talvez, no desespero de tentar o melhor para o paciente, mas a gente, na imparcialidade médica, a gente tem que ver o que, de fato, vai ser melhor para o paciente. Eu vou submeter esse paciente a mais um tratamento que é agressivo, a gente sabe que a quimioterapia que é um tratamento agressivo, que esse paciente não tem mais prognóstico global de vida, foi isso que a gente discutiu, né, Manuel? Lá. E é isso, o que é que a gente vai fazer? E aí o magistrado, ele tem que estar ciente das opções que a gente está fazendo para ele decidir no final, né? Não é que a gente vai dar a última palavra e dizer assim, não, é isso aqui que a gente quer. A gente tem que dar todas as opções para ele ficar ciente do que pode vir a acontecer com esse paciente. Foi uma das discussões lá. E aí, a gente discutiu, né, outros temas e ficou pautado de que nossas notas técnicas elas não vão ser fundamentadas em apenas um caso clínico ou estudos de casos, né, mas a gente vai pegar meta-análise, a gente vai colocar estudos que, de fato, eles têm fundamento, né? E aí eu vou compartilhar minha tela só rapidinho aqui, porque eu achei interessante, doutora. Eu só vou ver, eu sou péssima de compartilhar alguma coisa, eu acho que é aqui. Eu não entendo muito esse meu computador. Peraí. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Esse meu computador, ele é o Deixa eu ver. Eu estou conseguindo compartilhar alguma coisa com vocês? Compartilhou o quadro branco. Não era isso. Meu Deus, esse MacBook, ele me deixa na mão toda vez. Na verdade, o que eu queria compartilhar com vocês era o sistema do NatoJuiz. Está vendo agora? Está compartilhada a tela do site do TJ. Isso, é o site TJ mesmo, eu queria compartilhar. E esses aqui é um dos links que a gente vai se basear para a gente procurar informações, né? Então, a gente vai ter aqui o do portal da Anvisa, que a gente vai saber se as medicações estão ou não disponíveis na Anvisa, se está ou não disponível no SUS,
se são protocolos dentro do SUS, se são protocolos dentro da Conitec, se são medicações dentro do SCTAP, então tudo isso a gente também vai estar disponível para o magistrado, para ele não ter essa dúvida do que a gente está falando, né? Então, tudo isso aqui a gente vai estar baseado em protocolos muito bem estruturados, né? Então, a gente não vai tirando assim da nossa cabeça do que é correto ou não. Outra coisa que eu ia mostrar aqui... deixa eu ver se consigo abaixar aqui. Pronto. É aqui, quando a gente procura, que foi no caso lá do exemplo que eu dei, quando a gente coloca aquele linfoma non-Hodgkin, que foi que a gente procurou, a gente viu muitas e muitas e muitas e muitas notas técnicas, muitas, né? Muitas. Então, assim, nesse caso, a gente tinha muitas notas técnicas para a gente ler, para falar sobre o linfoma non-Hodgkin. E não mais que isso, mas, além disso, a gente tem outras fontes também para a gente pesquisar. Tanto outras notas técnicas, e uma coisa que ele falou, né? Não significa que uma nota técnica de 2021 esteja atualizada. A gente pode buscar outros meios para saber se já tem uma nova atualização. Como, por exemplo, diz a doutora Silméria, eu gosto muito do UpToDate, porque eles têm atualização praticamente em tempo real. Então, a gente vai estar usando esses artifícios para a gente embasar nossas notas técnicas e fazer com que o magistrado ele se sinta seguro em realmente ele ter confiança no que a gente está passando. Eu acho que é isso. Obrigada, doutora Camila. De nada. Doutora Renata. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Renata. Bom dia. Eu vim falar um pouquinho sobre o encaminhamento no SUS. Como é feito o encaminhamento? Porque a gente sabe que o que chega até vocês, juízes, não é direto entre o paciente e a justiça. É todo um trâmite feito através da porta de entrada do SUS, que é as unidades básicas de saúde ou os PSF. E aí eu pego como base um exemplo que a doutora Silméria falou no início do paciente diabético, né, com retinopatia diabética. O paciente, primeiro, ele vai ao seu PSF. No PSF dele, através da anamnese, o médico, através da anamnese, vê que ele precisa de uma consulta com um especialista. Aí o médico encaminha ele para um oftalmologista, e daí eu saio da atenção primária, da atenção básica, e vou para a atenção mais especializada com o médico oftalmologista. Do médico oftalmologista, o médico diagnostica o paciente com retinopatia diabética, e daí ele solicita todos aqueles procedimentos e aquela medicação que normalmente o paciente não encontra pelo SUS. Só aí é que ele chega até vocês. Só aí é que ele chega até a justiça. Até o paciente chegar à justiça, vocês podem ter certeza que ele passa por todo o trâmite, inclusive de tentar conseguir essa medicação, seja na própria unidade básica de saúde, seja na Secretaria Municipal de Saúde. Muitos desses pacientes são de municípios bem menores e eles têm mais acesso, como o município é pequeno, eles têm acesso direto ao secretário de saúde e eles passam pelo gestor municipal ou até mesmo pelo gestor estadual. Eles não vão direto à justiça sem antes tentar de todas as maneiras, não. Quando realmente eles não conseguem, aí eles chegam até a justiça. Dão entrada, normalmente entram em contato com um advogado que faz todo o trâmite, né, todo o processo dele, e aí eles chegam até vocês. O que eu queria enfatizar é que, assim, o paciente realmente, quando ele chega até a justiça, ele já está um pouquinho castigado, um pouquinho sofrido, ele já vem desde o início tentando encontrar a cura para ele. Então, esse é mais ou menos o trâmite que a gente tem para qualquer patologia, seja para a retinopatia diabética, que a doutora Silméria falou, ou até mesmo para artroscopia, pegando a fala do doutor Emanuel. O paciente, ele passa por tudo. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Renata. Doutora Renata é farmacêutica, indicada pelo município de Campina Grande, também integrante do nosso NATJUS. Doutora Janine, que é a nutricionista, por enquanto é a única nutricionista, né? As demandas de nutrição são muitas. Com a palavra, doutora Janine.
Bom dia, gente. Eu vou me apresentar, né? Eu estou chegando agora, estou tomando parte de tudo, mas espero estar chegando para agregar, né, junto com a equipe da Paraíba, do Natjuz, e a gente consiga dar resolutividade de acordo com as demandas, né? Eu queria só informar vocês, caso o pessoal não tenha conhecimento, né, mas existe uma política nacional de alimentação e nutrição, né, que é uma lei que regulamenta os serviços de participação da sociedade e das bases de funcionamento do SUS, né, e ela define que a direção e o Sistema Único do SUS, eles têm o dever de formular e avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição, né, cabendo às esferas estaduais e municipais as responsabilidades pela execução dos dispositivos legais. Nesse sentido, essa política, que é a PNAN, PNAN, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela é implementada pelo Ministério da Saúde, né, para apoiar as ações voltadas para a alimentação e nutrição nos estados e municípios. E, assim, eu acredito que, principalmente as decisões tomadas, né, por mim, ela vai partir muito dessa política, né, que a gente sabe que é um direito do cidadão, uma garantia protegida, né, pelo Ministério da Saúde. E aí eu vou estar contribuindo, eu acredito, para a criação dessas notas técnicas, né, do outro documento também, muito baseado nas questões de fórmulas, de dieta, né, quais se está de acordo com a orientação, principalmente hoje a gente sabe que existe uma demanda muito grande de fórmulas para a criança com APLV, para nutrição integral, suplementação oral. Também acredito que vou estar contribuindo para os diagnósticos nutricionais, cuidados nutricionais para pacientes com câncer, com diabetes, hipertensão. E acredito que a gente tem uma jornada muito grande, mas que a nutrição, ela, claro, é um ponto importante dentro das decisões tomadas. A gente sabe que existe hoje uma judicialização enorme, né, quanto a esses requisitos voltados para a alimentação, para a fórmula, para nutrição integral, esse tipo de demanda. E eu acredito que é isso, né? Inicialmente, é o que eu trago para vocês hoje, né? O conhecimento da nossa política de alimentação e nutrição, e qualquer dúvida está à disposição para colaborar com todos vocês. Obrigada, doutora Janine. Doutora Ana Patrícia consegue se apresentar aqui para todos que estamos acompanhando, participando e acompanhando. A doutora Ana Patrícia, ela está no plantão, então acredito que nesse momento ela não consegue estar com a câmera fechada, mas a doutora Ana Patrícia também é médica, indicada pelo município de João Pessoa e também componente desse Natjuz. Então, foram umas breves apresentações para que a gente conseguisse compartilhar, né, a ideia. Primeiro, mostrar a equipe do Natjuz, mostrar o sistema que nós adotamos utilizar, que é o sistema do CNJ. Alguns tribunais elaboraram sistemas próprios, mas ainda aqueles que têm sistemas próprios, eles precisam fazer a interoperabilidade com o Natjuz, exatamente para que aquele campo de área pública, de consulta às notas técnicas, esteja todo alimentado em um único local. Até porque é possível que haja notas técnicas conflitantes. Então, elas precisam estar no mesmo local para que o CNJ verifique. E caso algum magistrado, algum cidadão, né, qualquer um que faça parte da utilização desse campo de notas técnicas, verificando a situação de notas conflitantes, né, para casos semelhantes, então ela deve provocar o CNJ através do comitê executivo, ou, se for mais simples, através do nosso comitê estadual, e a gente leva a demanda até o comitê executivo, para que seja feito um estudo aprofundado pela equipe do Natjuz Nacional e que se resolva, né, o impasse desse eventual conflito. Tudo isso está normatizado através da resolução 479 do CNJ, e é essa resolução que a gente quer implementar. Doutor Emanuel, que é magistrado da comarca de Pombal, fez aqui uma indagação no Questions and Answers sobre a possibilidade de nota técnica de atendimento também da saúde suplementar, porque o Natjuz Nacional só atende saúde pública. A nossa intenção do Natjuz Paraíba
é atender tanto as demandas de saúde pública quanto as demandas de saúde suplementar, inclusive das solicitações de notas técnicas hoje pendentes de elaboração, talvez 50% delas já seja de saúde suplementar, né? Então, a nossa intenção, os NATJUIs locais é quem ficam com essa atribuição da atuação também da nota técnica para a saúde suplementar, e não será diferente aqui na Paraíba. A gente demorou para implantar o NATJUIs, mas a gente quer implantar da forma completa, da forma mais completa possível, atendendo tanto saúde pública quanto saúde suplementar. Nós temos diversos diálogos sobre saúde suplementar. O doutor Nildeval, inclusive, está aqui participando, né, que é membro do comitê representante da Unidas, e a gente tem tido um diálogo muito bom, porque o que é, como o doutor Gustavo já disse, e foi objeto do primeiro webinário, Conhecendo o Comitê Estadual, não se tratam de demandas com polos conflituosos, aqui somos todos contra todos, então nós precisamos dialogar e tentar sanar da forma mais ampla possível, garantindo o direito à saúde, garantindo que as demandas sejam atendidas da melhor forma possível, né? Eu não sei se há algum questionamento, né? Se tivesse alguém que esteja participando, quiser participar e colocar no QIA também, fique à vontade. E eu faculto aqui a palavra para todos os que estão nesta sala, né, para alguma complementação ou algum comentário que queiram fazer. Então, considerando aqui que a gente conseguiu fazer uma apresentação breve, né, de todos e de todas, mas o principal que eu vejo nesse momento de compartilhamento, além da divulgação, né, da implementação do nosso NATJUIs, essa semana ainda o ato de implantação deve ser publicado. Então, além dessa divulgação, além da demonstração da necessidade de usarmos o eNATJUIs, né, que é simples, né, deu para perceber que é um sistema bem intuitivo, né, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a todos que estão abraçados nessa... Doutor Renan está perguntando aqui no QIA, doutor Renan que também é membro do Comitê Estadual e um grande parceiro nas demandas da saúde, ele está perguntando quando é que se podem requisitar as notas ao NATJUIs local. Nós estamos aguardando, doutor Renan, a publicação, né? Acredito que essa semana já seja publicado. Então, assim que publicado e realmente implantado, né, é que as notas técnicas começarão a ser distribuídas para os integrantes, para que eles possam elaborar. Então, eu peço que aguardem a publicação do ato, né? Ou se quiserem solicitar, mas a atuação será apenas após a publicação do ato. Então, aí vai depender da questão do processo, né? Porque aí, se pedir, por exemplo, se o magistrado solicitar a nota, colocar um prazo de 2 dias, não vai ter como atender enquanto não houver a implantação através da publicação do ato no Diário da Justiça. Então, assim, referente a doutor Nildeval está aqui também no QIA, exatamente sugerindo a solicitação, a informação ampla aos magistrados de que também haverá atendimento às demandas de saúde, né? Então, acolhida a sugestão, doutor Nildeval, inclusive porque o próprio CNJ, semana passada, quando eu estive em contato com o conselheiro Richard Painquim, eles mesmos lá se pronunciaram de forma surpresa. Então vocês vão começar atuando na saúde pública e suplementar, porque de regra se inicia pela suplementar. E aí, como a gente entendeu que como a gente já estava demorando para iniciar, valia a pena já iniciar de uma forma completa. Então, realmente merece a divulgação. O ato já é o ato para implementação, tanto na saúde pública quanto suplementar. Assim que publicado, a gente faz a divulgação para todos os magistrados, né? A saúde suplementar que pega os colegas de vara civil, né? Que é onde tramitam essas demandas,
e a saúde pública, todos aqueles que atuam em matéria de fazenda pública. Então, acolhida a sugestão de comunicação ampla, né, para todos, já que a atuação do Natjuiz em saúde suplementar seria uma novidade, né, então, não tão usual para todos os estados. Então, eu agradeço, acredito que já não tendo mais nenhuma observação aqui para finalizar, eu mais uma vez agradeço a todos que se inscreveram, a todos que estão assistindo pelo YouTube, a todos que acreditam nesse apoio técnico necessário, agradeço aos integrantes do Natjuiz por terem abraçado, né, essa causa. Às vezes quem está de fora não imagina o quanto é empolgante, porque foi desbravador, conhecer o sistema, fazer as habilitações, dialogar com esses diversos setores, todos os profissionais de saúde indicados e extremamente dispostos e empolgados a contribuir de forma imparcial para uma melhor prestação jurisdicional e uma melhor compreensão desse campo específico, que é o direito da saúde, né? O CNJ há muito tempo já sinalizou para a importância da análise, porque é algo muito específico, né? São legislações específicas, é necessária uma dedicação muito específica. Então, é estimulante estar junto de uma equipe que tem esse pensamento de contribuir para uma melhor especialização de todos nós que trabalhamos nessa área, e para que a sociedade receba, né, da forma mais adequada possível, uma solução de um conflito tão delicado quanto esses da saúde. Então, eu agradeço a todos. Doutor Gustavo, que a Justiça Federal e a Justiça Estadual estão juntas nesses pleitos, porque a Justiça é uma só. Então, eu agradeço demais. E declaro, então, encerrado o nosso webinário, apenas com esse sentimento de gratidão e de que a gente consiga implementar com muito êxito o Natjuiz PB e suscitar em todos o interesse de utilizar o Natjuiz através do eNatjuiz. Obrigada, um bom dia. Eu peço só a todos para a gente abrir as câmeras para fazermos uma foto, que já me foi pedido pela equipe da ESMA. E aí... Uma boa semana a todos e bom trabalho, né? Que a gente tenha uma semana bem proveitosa. Com certeza. Rodrigo, você faz a foto. Então, eu agradeço. Muito obrigada. Boa semana e até uma próxima. Bom dia a todos. Até mais. Bom dia. Bom dia a todos. Até a próxima.